Bom, nesse conteúdo eu venho falar de um assunto que eu sempre quis abordar, que eu sempre pensei muito nisso comigo mesmo, só que eu nunca tive oportunidade de falar com certas pessoas eu venho de uma família que uma parte sempre foi muito evangélica fervorosa e uma outra parte sempre foi muito católica fervorosa. Lembrando que eu não estou aqui para questionar questão de religião e muito menos pregar religião para ninguém que está inscrito aqui nesse canal, entendeu? Mas eu sempre questionei algumas questões e eu venho abordar esse assunto aqui hoje. E se você puder deixar o seu comentário com todo respeito à religião que eu vou estar citando aqui, que é o cristianismo, né? Que é pregado para nós aqui no Brasil e em vários lugares aí do mundo. Lembrando, não estou questionando e não estou aqui para pregar que tem que ser ou que não é, mas são coisas que são faladas para nós a vida toda e nós levamos como verdade, né? E esse é um dos pontos principais que eu quero abordar aqui nesse conteúdo. Eu já fiz um vídeo dos livros aí, não sei se você já viu. Se você não viu o vídeo dos livros, que eu indico vários livros de desenvolvimento pessoal e falo da importância da leitura. Se você não viu esse vídeo, rola aí no canal aí, que ele tá aí. É um dos melhores vídeos que eu acho que eu já fiz aqui no canal para desenvolvimento pessoal masculino. Mas é um ponto X da importância de você ler, cara, de você buscar o conhecimento. Porque é o seguinte, a vida toda a nossa mente é moldada de acordo com as pessoas que nós vivemos, os nossos pais, os nossos avós passam para os nossos pais passa o conhecimento que eles detêm de certa situação para nós. Então aquilo ali a gente vai tomando como verdade, certo? Então, uma vez a gente vai seguindo aquilo ali a vida toda. E quando você começa, cara, a ler livros e buscar o conhecimento da história, você vai vendo que aquilo ali que sempre te falaram não era aquilo ali mesmo não, entendeu? Um exemplo bobo, sempre falaram aí de Adão e Eva e tudo mais e tal. Para a maioria dos cristãos, a Eva foi a primeira esposa do Adão. Só que o que eu vou dizer aqui, nenhum pastor desde a igreja, nenhum padre pregam na igreja. Você pode ir em Gênesis, eu não me lembro exatamente, mas no comecinho no livro de Gênesis, fala de uma mulher chamada Lilith. A Lilith foi a primeira esposa de Adão antes da Eva, certo? Você talvez não sabia disso, mas por que você não sabia disso? Porque você não corre atrás do conhecimento. E esse é um dos problemas da humanidade. Quando você não tem certo conhecimento de tal assunto, tudo que é falado para você, uma vez você tem que considerar aquilo ali como verdade, sendo que não é. Pregam pra gente que a Terra é redonda, passa na televisão, filmes, a vida toda fala disso. Tá, mas tudo bem. Mas você sabe realmente se a Terra é redonda? Quem passa esse conhecimento pra gente? São as mídias. Quem detém a informação total de qualquer tipo de situação, comanda o mundo. Talvez a Terra nem redonda é, mas nós tomamos isso como verdade porque foi passado pra gente a vida toda essa situação. Adão e Eva, Éden, a primeira esposa de Adão, Eva, não, a primeira esposa de Adão não foi Eva, foi Lilith. Vou estar deixando a indicação de um livro aqui, que conta muito bem a história, chama A Chave de Matusalém. Esse é um dos livros excepcionais que contam praticamente toda a história do mundo. Matusalém foi um dos homens que mais existiu. E aqui nesse livro aqui, ó, tem um trecho aqui que fala, quando Adão e Lilith estavam com 69 anos, a mulher se rebelou contra o marido, pois não aceitava ser submissa a Adão, porque ambos foram criados da mesma forma, como iguais, mas mesmo assim a Lilith não queria ser submissa ao Adão. E este foi o primeiro conflito ocorrido no Éden, e neste momento Lilith conseguiu pronunciar o nome divino, o verdadeiro e infiel, inefável, o verdadeiro e inefável nome do Altíssimo. Resumindo, a primeira esposa que o Adão teve foi a Lilith, só que ela não queria ser submissa a ele. Desde que o tempo é tempo, essa questão, a mulher já vem querendo criar treta com o homem, entendeu? Isso talvez explica muitas coisas de
de vários relacionamentos e a situação dos relacionamentos atuais estarem do jeito que estão. Já começa lá. Aí depois rolou essa treta aí, a Lilith foi embora do Éden, fugiu, né? E nesse livro aqui ele fala também que depois que a Lilith saiu do Éden e tudo mais, ela casou com um anjo caído, Samael. Logo eles povoaram lá aquela região do Egito e tudo mais. Aí nessa história ali toda é uma questão incrível. Falam também que naquela parte do Egito não foi atingida pelo dilúvio. Esse livro é um dos melhores que eu tenho, não empresto ele para ninguém. Fica a dica aí, a indicação. É difícil de achar ele, tá? A chave de Matusalém. Esse é um dos pontos importantes de você buscar o seu próprio conhecimento. Não acreditar em tudo que eles falam para você, certo? E por que eu tô falando isso? Cara, foi pregado muito isso nessa questão aí de relacionamento. Ah, que Adão e Eva, não sei o que tem. Beleza. Uma outra coisa que é sempre falada para nós aí, a vida toda, é a questão do casamento, cara. Ah, que você tem que ser casado, que é isso, aquilo. Cara, eu sempre cansei de ver pastores e líderes, padres e pastores falar essa questão para os fiéis, cara. Você tem que casar, que é isso, aquilo. Cara, tudo bem. Teve uma vez que, naquele vídeo que eu postei, do que eu perdi minha casa, era aquela mulher ainda, que é essa história que eu vou contar. Quando ela já viu que eu já tava tipo meio que saindo fora, tá ligado? E que não tinha mais jeito, eu já tava decidido, já tava organizando nos últimos dias financeiramente para me meter o pé. O que ela fez? Ela inventou de ir para a igreja, voltar para a congregação, para o ministério que ela seguia lá. Eu fui, né, cara? Era de noite, eu fui acompanhar. Eu fiquei vendo, cara. Parece que aquele culto ali foi traçado para mim, entendeu? O pastor começou a falar de família, começou a falar disso, começou a falar daquilo, cara. Eu fiquei pensando. Aí teve um momento lá que tinha acabado o culto, né, de descontração. E nessa época eu já li a Bíblia e tudo mais, e já detinha de alguns conhecimentos. Eu comecei a questionar o pastor algumas coisas que ele não soube me responder. Falei, pastor, tá, cara, você questiona aí que todo mundo tem que casar, que é isso, aquilo, independentemente de qualquer coisa. O cara aí tem que assumir a mulher que já veio aqui, já tem outros filhos e tudo mais, sem querer ver o passado e nem nada, tá tudo bem, cara. Mas tá, o maior líder seus, que é Jesus Cristo, ele não casou. Por que ele não casou? Já que o casamento é tão bom assim. Eu perguntei ele com toda a humildade e ainda complementei. Porque assim, nós seguimos os líderes por exemplo, né? Pode colocar aí os maiores líderes da história aí. Vou falar só alguns aqui, só para exemplificar. Martin Luther King, Gandhi, Madre Teresa, alguns papas, presidentes aí, Bush e tudo mais, até o próprio Trump, não sei. Só estou dando alguns exemplos de grandes líderes que vem na minha cabeça que agora para dar um exemplo e pauta de que a humanidade segue os caras pelo exemplo. Lembrando, não estou questionando religião que não, tá? Eu só estou dando exemplo de líderes de exemplo, a humanidade segue o exemplo das pessoas, de coisas boas em que elas acreditam. Eu perguntei ao pastor daquele ministério, tá, mas já que casamento é tão bom que você fica falando, por que Jesus não casou? Ele não soube me responder. E já deixa o seu comentário aqui, cara, independentemente da sua religião. Lembrando, eu não estou questionando cristianismo, nem falando que é isso, que é aquilo, não. Mas eu sempre fui muito questionador e eu sempre pensei essas paradas, cara. Entendeu? Já que o casamento é tão bom, por que Jesus não casou então? Já que ele é o líder, o maior do ministério de tudo, do cristianismo, ele tinha que mostrar o exemplo, né? Não, já que casamento é bom, vou casar para quem vir atrás de mim fazer isso aqui também como uma coisa certa. Ele não soube me responder essa parada, ele desconversou ali e levou para outro lado e tudo mais. Então eu gostaria muito que você deixasse a sua opinião sobre esse assunto aqui, entendeu? Por isso que eu coloquei o título no vídeo, Jesus não casou, não era casado. Que eu sempre questionei essa parada, cara, que eu tenho pra mim, igual eu vou repetir pela última vez. Temos que seguir exemplos. E Jesus não casou, não teve relacionamento com uma mulher. Você já parou pra pensar por que isso? Aí você vai na igreja, entendeu? Qualquer tipo de igreja, eles ficam pregando, que casamento é isso, que aquilo, que não sei o que tem. Cara, teve a polêmica aí também, ultimamente, do pastor Cláudio Duarte, que ele perdoou a traição. Cara, pelo amor de Deus, eu já vi o Pablo Marçal também, eu até seguia ele. Admiro muito ele em questão de empreendedorismo e
e prosperar. Mas, cara, depois um dia que eu vi ele postar na história dele que ele perdoaria a mulher dele, mesmo ela traindo ele, porque ela traindo ele, não era ela que estava errada, era ele. Eu achei isso um absurdo, cara. O pastor Carlos Duarte, não tem nada contra ele também, admiro muito o trabalho dele. Estourou essa semana aí que ele perdoou uma traição. Mas que porra é essa, cara? Ele é o exemplo da congregação. Olha só como é que esses homens são influentes. Ele é o exemplo do ministério dele para milhões de brasileiros. Se o pastor de uma igreja evangélica perdoa uma traição, o que isso significa? Que os fiéis vão fazer a mesma coisa. Não faz sentido isso. Eu sempre fui questionado, cara, esse vídeo aqui vai ser polêmico. Eu sei que vai ter cheio de mimimi de mulher aqui de igreja e de tudo mais, e é isso e aquilo. Cara, mais uma vez eu vou repetir a última vez. Eu não estou questionando religião nenhuma. Não sou nada contra o cristianismo, não sou nada contra evangélicos, não sou nada contra católicos. Tem pessoas da minha família dessas congregações. Mas eu sempre questionei isso e eles nunca souberam me dizer. Entendeu? Aí depois que eu perguntei o pastor lá, essa parada que desconversou, comecei a aprofundar ainda mais na Bíblia. Aí nós vamos começar, né? Que eu nunca vi nenhum culto de igreja católica e de igreja evangélica falar certas coisas que tem na Bíblia. E só falam que é favorável pro cara ali entrar na mente do cara, e o cara abraçar o casamento, abraçar a mãe solteira ali com 5 filhos, abraçar a mãe solteira que ficava dando para 2, 3 fazendo homenagem, entendeu? No baile, chucharia. Joãozinho dos Anzóis ali, vendedor de couve e de alface, passar perrengue, assumir tudo, vai na cabeça do pastor. Por quê? Porque ele não detém do conhecimento, ele não correu atrás do conhecimento próprio dele, para ele tomar suas próprias decisões de questionar as coisas que as pessoas falam. Muitas pessoas usam as escrituras para o bem, mas também muitas pessoas usam as escrituras a favor de si próprio. Então, eu selecionei certos trechos legais aqui que eu nunca vi nenhuma congregação, tanto evangélica quanto católica, fazer um culto específico para falar isso com os homens. Eles não falam isso para os homens. Então, nós vamos começar aqui, ó, com Provérbios 5:3. Pode procurar aí depois na sua Bíblia. Provérbios 5:3 fala o seguinte: pois os lábios da mulher pois os lábios da mulher, Provérbios 5:3, tá? Pois os lábios da mulher imoral destinam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes, os seus pés descem para a morte, os passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Provérbios 5:3. Grande Salomão deixando os ensinamentos. Grande Salomão também fala em Provérbios 30:20. Este é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e diz que não fez nada de errado. O que você está lembrando disso? Eu sei que você está lembrando de algumas coisas aí. Então já vai deixando um comentário que você lembrou aí, a partir desses versículos que eu estou lendo aqui. Vou repetir, Provérbios 30:20. Grande Salomão. Este é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Aí ele continua lá em Provérbios 21:19. É melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. E Salomão continua em Provérbios 27:15. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como detê-la ao vento, como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Salomão de novo, em Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? Salomão era rei, o homem mais sábio que já existiu, o mais rico. Em Eclesiastes ele fala, que para quem não sabe, quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão. Salomão fala ainda em Eclesiastes 7:26. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve... Nossa, eu escrevi errado aqui. Já vou procurar aqui direto na Bíblia aqui, que eu escrevi correndo.
mas segurei. E esse aqui é top também. Aqui não tem corte não, porra. Página 450, né? Vamos lá. Pra você ver que eu não tô de caô, tô puxando aqui agora. Eu nunca vi ninguém fazer culto nenhum pra falar dessas paradas aqui com o homem, cara. Eclesiastes 7:26, tá? Vamos lá. Show. Eclesiastes 7:26, Salomão ainda continua. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. E aí vai, eu não vou ficar falando mais versículos bíblicos aqui, porque tem muitos. Mas eu te pergunto, algum dia você já foi em algum culto de qualquer tipo de igreja evangélica ou católica que eles falaram isso pra você? Pra falar isso com os homens? Eu nunca vi. Por isso que eu tô deixando a dica aqui, cara. Mais uma vez, você tem que buscar o seu conhecimento, cara. Você não tem que acreditar em tudo que as pessoas falam de bate-pronto, não. Pessoas usam as escrituras a favor, mas também tem outras pessoas que usam para bem. Eu quis falar o contrário. Tem pessoas que usam para bem, mas tem pessoas que usam a favor de si próprio, entendeu? Então, baseado em tudo isso que eu falei aqui, cara, eu também nunca vi falando de casamento aqui na Bíblia, não, que você é obrigado a casar, que você tem que falar aí, fazer isso e aquilo. Tem uma vez que eu postei uma parada na internet, o cara me questionou, falou que quando o cara casa, ele não pode separar. Eu não vou lembrar qual que é o versículo que está aqui agora, mas se você saber esse versículo, já deixa aqui no comentário do vídeo, que tem um versículo nas escrituras aqui que fala que o homem pode separar sim, se a mulher for adúltera com ele. Em português, claro, trair ele. Na Bíblia fala. Mas nas igrejas eles não pregam isso para os homens, não falam isso. Tanto na católica quanto na... Essas partes é tudo ocultado. Fala também que depois tem uma outra passagem bíblica também, se você souber entender mais que eu, de cabeça assim, que eu não sei. De cabeça eu não sei, mas eu já li, eu já marquei. Se eu procurar vai demorar pra caramba. Tem uma parte lá que fala que o casamento é um só quando o cara casa. E se a esposa já tiver deitado com qualquer homem, resumindo, ter perdido a virgindade com qualquer homem, não adianta ela casar com outro, entendeu? Que não vai ser um casamento puro e ela nunca vai ser desse cara totalmente. Resumindo, a mulher que já deu uma vez para outro cara, pode casar 300 vezes que não vai diferenciar, nunca vai ser só daquele cara. E faz muito sentido, não faz não? Então tem muita coisa que dá pra gente explanar aqui, cara. Então, pra mim já encerrar por aqui, eu espero que você tenha gostado de todos esses provérbios aqui. Se você tiver interesse, procure aí. Vou repetir, Provérbios 30:20, Provérbios 21:19, Provérbios 27:15, Provérbios 31:10, Eclesiastes 7:26, Provérbios 5:3. Eu peguei só alguns para exemplificar coisas que não é falado para nós homens sobre mulheres. Poderia ter falado mais, mas o vídeo ia ficar muito grande, ia virar um filme aqui de Hollywood, então preferi encerrar por aqui. E pautado tudo nisso, eu sempre questionei essa parada e eu gostaria muito que você comentasse aqui nesse vídeo qual a sua opinião dessa simples e humilde pergunta que eu fiz pro pastor e ele não soube me responder. Já que casamento é tão bom, por que Jesus, o líder maior de todos nós, você do cristianismo, não casou? Alguns vão falar que ele veio com um propósito divino e tal, tudo bem, eu entendo, respeito, admiro bastante, nada contra, eu não estou questionando a religião aqui não, cara. Eu só estou falando a questão da ação ação do exemplo. Ele não fez isso para dar exemplo para os outros fiéis que eu vi depois. E aí, o que você me diz sobre isso? Qual é a sua opinião? Deixe seu comentário aqui. Se você chegou, meu muito obrigado. Espero que você tenha entendido o intuito desse conteúdo. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Muito obrigado por já estar inscrito no canal e sempre comentar dos outros vídeos aí. E é isso aí, cara. Essa é a opinião minha sobre o casamento, entendeu? Eu acho que você, antes de dar qualquer tipo de passo em assumir um compromisso, principalmente nos tempos de hoje,
Talvez você é de uma congregação, talvez você é de um ministério. Eu já cansei de ver vários líderes aí querendo, tipo, forçar os caras na igreja ali a casar, cara, entendeu? Assumir aquela mina que veio do mundão, entendeu? Passar perrengue, o cara ficar fazendo assim pros coração pra levantar dinheiro pra casar. Aí ele casa, vive uma vida de inferno e puta que pariu. É só ladeira abaixo. Talvez ele nem queria casar com aquela menina, mas devido à pressão familiar ali e da congregação em si, ele acaba casando por pressão, sem querer. Talvez sem até gostar da mina. Você deve saber de algum exemplo aí de cara que casou por pressão por causa de igreja. Pressão de igreja, de ministério, do próprio pastor. Falar que ele ia casar, que tem que casar, que é isso aqui, blá blá blá. Se você saber algum exemplo desse aí, deixa aqui, cara. Então, e olha que essas pessoas estão debaixo das escrituras que eles dizem seguir, mas talvez eles mesmos não sabem muita coisa que está escrito nesse livro sagrado aqui. Então é isso. Se você conhece algum exemplo que já aconteceu isso aí perto de você, deixa o comentário para a gente somar no vídeo aqui. E lembrando, mais uma vez, para encerrar, não estou questionando a questão da religião, não. Só estou questionando o que falam no mundão, certo? E o que está escrito. E tudo que eu falei aqui de exemplo, exemplifiquei nesses provérbios aqui, não é falado para nós homens, para o nosso conhecimento e desenvolvimento pessoal. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de responder a minha pergunta do que você acha do que Jesus não casou. Eu sei que é uma pergunta polêmica, eu nunca vi talvez ninguém fazendo essa pergunta na internet, mas eu não tô nem aí, todo mundo sabe que eu não tenho papas na língua aqui pro bem, claro. E lembrando, mais uma vez, não tô questionando a religião. Só queria saber o porquê do porquê não teve esse exemplo, já que o casamento é uma coisa tão boa assim, como se pregam aí no mundão. Tamo junto, espero que você tenha gostado. A gente se encontra. Até o próximo vídeo. Vida de solteiro só progressa.